Shalom, amados do canal Santa Luz do Espírito Santo, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua, e que o Divino Espírito Santo esteja com todos vós que assistem esse vídeo. Então, galera, vocês sabem que a palavra Bíblia é uma palavra grega, biblion, que significa conjunto de livros, que daí vem a palavra biblioteca. E o que é a Bíblia? A Bíblia é como se fosse o manual de Deus para a humanidade. Quando você vai, você que é engenheiro, assim, mecânico, quando você vai fabricar um celular, um videogame, você não bota um manual de instruções para que as pessoas saibam o jeito correto de usar as coisas? Então, é do mesmo jeito com Deus e a Bíblia. É tipo como se Deus estivesse entregando a sua palavra à humanidade, mas ele olhou para a Bíblia e disse assim: não, peraí, eu tenho que colocar o que é correto para que os meus filhos saibam fazer a minha vontade. Mas você não é obrigado a crer na palavra de Deus. Você só crê se você quiser, por causa do nosso livre-arbítrio. Mas eu recomendo que você creia, porque é ela que vai ajudar na tua salvação. Então, e ela te ajuda muito a não ser enganado e ter discernimento espiritual. Então, gente, mas vocês sabem que a palavra de Deus ela é cheia de mistérios. Assim, e Gênesis é um dos livros mais misteriosos da Bíblia. Gênesis é uma palavra hebraica, Bereshit, que significa no começo. É um livro escrito por Moisés para explicar a origem de tudo. Mas ele também, assim como toda a Bíblia, é cheio de mistérios. E hoje nós vamos retratar alguns. Começando por Gênesis capítulo 1, versículo 1. No começo criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Daí, galera, vem a pergunta que não quer calar. Quando foi esse princípio? Não se sabe responder. E outra pergunta. Que céu é esse que diz que Deus criou no princípio? Porque, se eu não me engano, em Gênesis 6, Deus diz que haja no meio das águas uma divisão para separá-la em duas partes. E nessa divisão, Deus pôs o nome de céu, no versículo 8. Se Deus só criou o céu no segundo dia, que céu é esse que Deus criou no princípio? Bem, gente, eu interpreto, não que eu seja o dono da verdade, porque o dono da verdade é Cristo, que é a própria verdade, mas eu acredito, pelo texto, que esse céu que Deus criou seja o reino celestial, onde está o trono de Deus, os anjos, os querubins, os serafins, a glória celeste, enfim. Acredito eu que seja este céu. E a terra era sem forma e vazia, e possuía um mar profundo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí fica uma pergunta. Deus criou a terra já sem forma e vazia, ou ela se tornou sem forma e vazia? Só o Senhor sabe responder. Outro mistério. Em Gênesis capítulo 3 diz: Então disse Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. Viu Deus que a luz era boa, e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. Só que, galera, no versículo 14, o sol e a lua só foram criados no quarto dia. Então, que luz é essa que Deus criou? Provavelmente possa ser a luz divina, né?
ou a luz de outra estrela, não sei. Fica aí outro mistério. Outro mistério, galera, está no versículo 9, que diz: Aí disse o Senhor, que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar, e que o solo seco apareça, e que apareça a porção seca. Então, galera, o texto diz que Deus ajuntou as águas pela sua palavra, né, e formou a porção seca em um só lugar. Aí fica a pergunta: essa porção seca que Deus criou é o Pangeia? É um Pangeia? O Pangeia é aquele único continente que ocorreu há 200 milhões de anos atrás e que separou por conta das placas tectônicas? Ninguém sabe, né? Quem sabe um dia nós saberemos. Porque a palavra do Senhor diz: não há nada oculto que não há de ser revelado. Ah, galera, e tem uma pergunta que muita gente faz internet afora, que é: a Bíblia diz alguma coisa sobre dinossauros? Bem, galera, a resposta é: a Bíblia não diz nada sobre os dinossauros. E não teria como pronunciar a palavra dinossauros, porque ela só foi criada muitos anos depois. Uma palavra que significa lagarto terrível, do latim. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Mas não há como negar que eles existiram por causa da paleontologia, né? Que tem vários fósseis encontrados, não é mesmo? Mas a partir desse texto, dá a entender que eles se envolvem na criação. Gênesis 25, versículo 25. E Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão. E viu Deus que o que havia feito era bom. E a pergunta é: será que Deus criou os dinossauros nesse exato momento? Ah, galera, tem outro mistério que pouca gente sabe. A Bíblia, a semana da criação, os 7 dias da criação de Gênesis, não são dias literais de 24 horas. Porque lá em segunda, deixa eu procurar aqui. Lá em segunda Pedro 3, versículo 5, diz o seguinte. Eu vou tentar achar aqui. Meus queridos amigos, não esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, galera, nesse versículo, dá a entender que a semana da criação pode ter durado 7.000 anos, 7 milhões de anos, uns 7 bilhões de anos até, né? Pode não ter demorado vários anos. Agora, não é uma semana literal de 24 horas, né? Eu só queria mistificar isso que algumas pessoas acreditam. Ah, galera, e o outro mistério vem logo em seguida. E disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E eles deram poder sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Deus criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e a dominem. Tenham poder do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se arrastam pelo chão e sobre toda a terra. Galera, e no versículo seguinte fala que Deus criou o jardim do Éden.
Só que a pergunta é que quer calar. Havia humanidade fora do Jardim do Éden? Bem, galera, um texto na Bíblia que dá a entender que havia humanidade fora do Jardim do Éden e que o ar restrito. Deixa eu ver se eu acho aqui. A história de Caim. Deixa eu ver se eu acho a história de Caim. Aqui, ó, versículo 15 de Gênesis 4. Nosso Senhor, isso não vai acontecer, pois se alguém lhe matar, se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Então, galera, aqui nesse versículo dá a entender que Deus já teria criado vida, a raça humana, fora do Jardim do Éden. Daí tem gente que pergunta, mas como é que se só haviam 3 pessoas no mundo, Adão, Eva, Caim e Caim, quer dizer, como é que Caim ficou com medo que alguém o matasse? Se não houvesse civilização fora do Jardim do Éden, Deus não teria, Caim não teria esse medo de alguém o matar. Daí fica outra pergunta. O que aconteceu com o Jardim do Éden depois de Gênesis? Uns dizem que Deus arrebatou o Jardim do Éden para o céu, outros dizem que foi destruído, mas não se sabe. Porque em Gênesis fala que Deus colocou querubins e uma espada flamejante e para que ninguém o achasse, né? Entrasse nele. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie o vídeo, deixa o like, se inscreva no meu canal. Que Cristo, Jesus e Yeshua, nosso Senhor, vos abençoe e tchau.